Surpresa de abacaxi. Olá, pessoal. Então vamos começar colocando leite condensado numa panela. Só lembrando, meu fogo ainda está desligado. E todos os materiais, todos os ingredientes utilizados estarão na descrição do vídeo. Não esqueça de conferir. Junto do meu leite condensado, eu vou acrescentar o amido de milho. E neste momento, nós vamos misturar muito bem, antes de ligar o fogo. Nós fazemos isso para evitar que o amido de milho acabe empelotando. Misturem com cuidado, não faça igual eu, que acabei espalhando amido ali em cima do meu fogão. Depois de bem misturado, nós vamos acrescentar o leite. E aí nós vamos dar uma boa mexida. E depois disso nós ligamos o fogo. Esse creminho precisa de ficar no fogo, cozinhando, até engrossar. Quando ele começar a engrossar, nós vamos abaixar o fogo, no mínimo que nosso fogão tiver, e vamos deixar ele cozinhando aproximadamente uns 5 minutinhos. A gente sempre mexe de vez em quando para garantir que ele não vai colar no fundo, porque pode acontecer por causa do amido de milho em si. Depois desse nosso creminho já está bem espessado, já cozinhou por aproximadamente 5 minutos. Então nós vamos colocar dentro de uma vasilha, dentro do pirex definitivo, onde nós vamos colocar para apresentar a sobremesa pronta, e cobrir com um saco plástico ou com filme plástico e levar à geladeira para descansar. Ele não precisa de estar frio completamente. E enquanto ele dá essa pequena refrigerada, nós vamos aproveitar para fazer o recheio, a parte que leva o abacaxi. Nós colocamos o plástico bem em contato para garantir que ele não forme uma película dura por cima. Bom, aí nós temos o abacaxi. Eu estou utilizando 2 abacaxis tipo pérola. Se nós formos utilizar abacaxi tipo Havaí ou outro abacaxi um pouco maior, pode ser apenas um. Eu sempre experimento antes o abacaxi para saber o quanto de açúcar preciso de colocar, e a maioria das vezes nós acabamos nem colocando açúcar nenhum. O próprio doçor do abacaxi já dá o ponto que a gente precisa. Nunca se esqueçam, sempre experimente antes de colocar o açúcar. Coloca açúcar, dá uma mexidinha rápida, liga o fogo. Pode ser fogo médio, pode até ser fogo alto, mas se você for colocar num fogo muito quente, sempre fica próximo, porque pode acontecer do abacaxi acabar queimando no fundo, ok? Ele carameliza. Eu vou começar cozinhando esse abacaxi. Ele começa a borbulhar, como vocês podem ver nessa parte do vídeo. E nós vamos cozinhar até ele começar a mudar de cor. Ele fica bem amarelo, bem amarelinho e translúcido, como se estivesse quase transparente. A lente deu uma pequena embaçada, mas aí vocês vão ver que a água deu uma boa reduzida, e eu vou acrescentar um pouquinho mais de água porque eu quero ele um pouco mais cozido. Se isso acontecer com vocês, pode colocar também um pouco mais de água. Essa água que eu coloquei, eu só vou deixar ela dar uma boa fervida para atingir mais ou menos a mesma temperatura que o nosso abacaxi, e eu já desligo o fogo. Com o abacaxi já cozido e esse líquido que sobrou, com essa caldinha, nós vamos acrescentar gelatina incolor e sem sabor, já com o fogo desligado, para a gente não perder o poder de gelatinização. Agora eu pego lá na minha geladeira a sobremesa que já estava esfriando, retiro o plástico e coloco o abacaxi por cima. Não tem uma ordem, mas o legal é que você coloque primeiro as frutas, porque elas são um pouco mais pesadas, e depois você finaliza com essa caldinha.
Depois de fazer este processo, o ideal é que esse abacaxi com esse creminho branco, eles fiquem descansando na geladeira por pelo menos 2 horas. Isso vai garantir que a gelatina dê uma boa firmada e a gente possa continuar a nossa sobremesa sem nenhum problema. Dá uma acertadinha, deixa ele bem retinho em cima para facilitar depois na hora de fazer o nosso acabamento. Fica delicioso esse recheio. Ah, se você tiver alguma dúvida, também pode utilizar este mesmo creme e essa mesma compota de abacaxi que nós estamos fazendo para rechear um bolo. Só lembre-se de deixar menos calda, não com tanto líquido assim. Muito bem, agora vamos para a parte final da nossa sobremesa de abacaxi. Aqui eu tenho claras. Essas claras eu vou colocar um pouco de açúcar. E vocês estão vendo que eu coloquei numa panela. O ideal, quando você não sabe exatamente como fazer da maneira correta este processo, é que seja feito em banho-maria. Se você tiver um termômetro, nós vamos colocar essas claras e açúcar na panela ou em banho-maria e nós vamos mexer, assim, de maneira um pouco mais enérgica, até atingir aproximadamente 60 graus. Se a gente não tem um termômetro, vocês já vão ver que nós podemos, assim como eu faço neste vídeo, nós podemos pegar um pouquinho das claras com os dedos, com o auxílio do fouet, e nós vamos testando. O ponto correto, aliás, o ponto ideal, é quando a gente não sente mais o açúcar na ponta dos dedos. Este é o merengue suíço. O ideal é mexer sempre, principalmente se você fizer diretamente no fogo, assim como eu estou fazendo. Assim nós garantimos de que a clara não cozinhe, porque senão a gente teria um omelete doce de claras se a gente para de mexer ou não mexe tão energicamente, ok? Aí, já estou fazendo o teste. Ainda falta um pouquinho. A gente pode retirar a panela do fogo ou desligar, continuar mexendo, porque o calor da panela também ajuda nessa fase de derretimento do açúcar, auxilia neste processo. Acaso não foi o suficiente, acaso ainda sobrem grânulos de açúcar, a gente liga o fogo novamente ou recoloca a panela no fogo e continua mexendo dessa maneira. Testa sempre, porque pode acontecer de passar alguns segundos e você já perder o ponto da clara e ter que iniciar novamente este processo. Então fique sempre muito atento. Depois desse processo, depois que a gente sentir que as claras já estão homogeneizadas muito bem com o açúcar, assim como vocês podem ver na imagem, e também de que não existe nenhum resquício de açúcar, nós vamos levar para a batedeira e bater toda essa mistura em velocidade alta. Depois de muito bem batido, nós temos como resultado um merengue bem branquinho e já frio. A gente pode sentir a temperatura sempre na tigela da batedeira. O ideal é que nós sintamos ela em temperatura ambiente, sempre já fria mesmo. Bom, vocês viram o ponto. Neste momento nós vamos acrescentar o creme de leite. E este creme de leite vai garantir uma certa cremosidade. Porque se nós só deixarmos esse merengue da maneira como foi batido, ele vai virar como se fosse um suspiro em cima da nossa sobremesa. Não que seja ruim. Nós podemos inclusive manter, nós podemos maçaricar esse suspiro, ou até mesmo levar ao forno, e ele fica sequinho, ele fica durinho. Mas eu prefiro que ele fique assim, um pouco mais cremoso. Depois desse processo, nós vamos aplicar sobre a nossa sobremesa e levar à geladeira, até ficar geladinho. A minha recomendação é que seja aproximadamente 2 horas.
Enquanto acompanhamos a deliciosa finalização dessa sobremesa, não se esqueça de se inscrever no meu canal, acionar o sininho para receber todas as notificações e receber receitas super práticas para o seu dia a dia. Não esqueça também de conferir toda a lista de ingredientes e materiais utilizados na descrição do vídeo. E não se esqueça, se puder, compartilhe com todas as pessoas que você conhece e dá uma olhada na minha vaquinha. Esses vídeos são nessa intenção. Eu vou fazer mestrado na Espanha e preciso muito da ajuda de vocês. Muito obrigado e até a próxima receita.